Olá, sou o pastor Ailton Alves e quero lhes falar sobre a teologia das religiões versus a teologia da salvação. No Salmos 36, versículos 5 e 6, lemos: A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Amigos, no texto lido, o salmista Davi apresenta 4 atributos que, ao seu entender, exprime Deus, que são misericórdia, fidelidade, justiça e juízo. Neste salmo, Davi não se propõe definir Deus na sua essência, tais como santidade, poder, onisciência e eternidade, mas na sua relação com o homem. Compreender os significados desses atributos nos ajuda a entender o amor com que Deus ama o principal da sua criatura, o homem, e ainda nos permite revisar a escala de valores do nosso fundamento teológico e corrigir os desvios entre a teologia da religião e a teologia da salvação. Na teologia da salvação, a misericórdia é um atributo mais importante do que a justiça ou juízo. No Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus está na casa de Levi, em um banquete cercado, entre aspas, pelos publicanos e pecadores. As aspas se devem à perspectiva dos fariseus, os portadores da teologia da religião daquele momento. Provavelmente os fariseus legalistas consideravam mais adequado a Jesus se banquetear com eles do que com os rejeitados da sociedade, cobradores de impostos, prostitutas e outros semelhantes. Porém, nenhum deles estava oferecendo aquele banquete ou havia convidado Jesus para suas mesas. Então Jesus responde com a mesma advertência dada pelo Senhor ao profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Na verdade, essa menção feita por Jesus a uma fala do próprio Deus, através de um profeta Oséias do regime da lei, lhes era difícil de entender, já que o sacrifício ritualista era tão incomparavelmente importante para a lei de Moisés. Mas a novidade da mensagem de Jesus é que a graça é superior à lei. Da mesma forma que a misericórdia é mais importante do que a justiça ou juízo. O Senhor está nitidamente falando através do profeta Oséias, e agora através de Jesus. As suas ofertas, os teus jejuns, os teus sacrifícios e holocaustos não têm valor algum para mim, se vocês deixarem de ser misericordiosos. Se vocês esconderem os vossos rostos dos perdidos, dos pobres, dos órfãos, das viúvas e daqueles que estão marginalizados à espera de uma oportunidade para uma mudança de vida. O fluir da graça, o quebrantamento da alma, a cura do enfermo, a libertação do oprimido, é mais importante do que o modelo impecável de culto solene que imaginamos estar atribuindo a Deus. Na teologia da salvação, o perdão é mais importante do que a acusação. A teologia da religião está invariavelmente longe da teologia da salvação, porque aos religiosos é mais importante o método do que o resultado, a forma mais importante do que o conteúdo. Em um extremo, a teologia da religião está pregando uma mensagem de autoajuda cheia de recursos filosóficos, que a ninguém ajuda, pois está fundamentado na sabedoria humana, enfatizando as virtudes da pessoa, que por acaso se parece com as do expositor da mensagem, que é um modelo quase perfeito a ser seguido. Mais do que as virtudes de Jesus, foi a sua humildade e a manifestação de amor que comoveu o publicano Zaqueu e o levou ao arrependimento. Afinal, qual foi mesmo a mensagem que Jesus pregou na casa daquele publicano? No outro extremo, a teologia da religião está cheia de acusações, de provocações, de críticas aos pecadores, aos que erram e
com um pouco foco no amor e na graça. Na teologia da salvação, a palavra simples e cheia de amor, que toca o coração do perdido, é mais importante do que a palavra cheia de requinte teológico. A mensagem do perdão e do amor de Deus, infinitamente mais importante do que a palavra que fala de justiça e juízo. Deus é fiel e justo, mas é a teologia de Jesus, na casa de Levi, o leva a declarar em Mateus capítulo 9, versículo 13: pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Na teologia da salvação, conhecer Deus faz a diferença. Enquanto a teologia das religiões impõe uma relação ritualística entre homem e Deus, a intimidade entre o Filho e o Pai não é percebida. Quando o fundamento da relação é a base de rituais. Quando Jesus menciona o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 6, na parte B, ele salienta que o conhecimento de Deus importa mais do que os holocaustos. Os patriarcas ofereciam holocaustos ao Senhor e este se revelava a eles. Abraão, Isaque e Jacó ofereceram holocaustos. Foram homens que tiveram intimidade com Deus, amavam a Deus e Deus os amou. Ao ponto de Tiago atestar, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. A criação da nação de Israel exigiu a criação do sacerdócio levítico para as funções de ofertas e holocaustos. Isso literalmente colocou o homem comum à margem do conhecimento de Deus e limitou a sua relação a uma relação fria e indireta com o seu Deus. Mesmo nos limites do sacerdócio levítico, Davi não foi um homem comum, principalmente porque foi um homem que conheceu Deus, que se relacionou com ele perfeitamente. O Salmo 36 atesta claramente isso. Em um momento de crise, na relação de Davi com Deus, foi esse conhecimento que fez com que Davi preferisse ser provado por Deus do que ser entregue nas mãos dos homens. Observe, 1 Crônicas 2, 21, versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas que eu não caia nas mãos dos homens. Amigos, quantas pessoas, infelizmente, estão fracassadas e vencidas? Estão entregues às mãos dos homens porque se afastaram de Deus e não desfrutam das suas muitíssimas misericórdias. Para os expositores das Sagradas Escrituras, sempre haverá uma batalha dentro de cada um, entre a teologia da religião e a teologia da salvação. Enquanto religioso, o representante da teologia da religião prefere falar aos justos, aos crentes, aos bonzinhos, para instruí-los, quem sabe, a se tornarem melhores. O representante da teologia da salvação vai gastar muito mais tempo com o perdido. Afinal, foi isso que Jesus fez. Do ponto de vista de Davi, a misericórdia de Deus chega até os altos céus, mas os seus juízos são como um grande abismo. Desta maneira, parece bem mais adequado olhar para cima, para os céus, para a graça, do que para baixo, para o abismo e para o juízo. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.